Olá, eu sou o diácono Gilmar, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Gostaria de refletir com vocês as leituras e o Evangelho desse domingo, o 23º domingo do tempo comum. A primeira leitura é a palavra de Deus sendo dirigida ao profeta Ezequiel. E Deus disse para o profeta que ele foi constituído vigia para a casa de Israel. O vigia era aquele que ficava no alto da muralha e tinha o trabalho, a tarefa de avisar a toda a cidade quando um inimigo se aproximava. Então Deus disse para o profeta o seguinte, que assim que ele ouvir uma palavra vinda de Deus para advertir alguém que estava indo para o caminho da morte, que o profeta deveria ir lá e falar. Esse era o dever dele, era vigia. E se o profeta não falasse, o ímpio morreria no seu pecado e Deus pediria contas ao profeta, porque o profeta resolveu não advertir. Aí nós poderíamos pensar, claramente esse é um texto contra a omissão, que é a tendência que a gente tem de cruzar os braços, ver que alguém está indo no caminho do mal e não alerta. A gente às vezes tem o costume de agir como um vigia que dorme durante o seu posto de trabalho. Aí o inimigo vem, invade a cidade e a gente não dá o alerta. Mas outra tentação é a gente ver nesse texto uma justificativa para um comportamento ruim, que seria aquele de querermos ser fiscais da vida alheia. Todo mundo que a gente conhece que está fazendo alguma coisa de errado, a gente vai lá repreender, corrigir. Como se a gente fosse os únicos virtuosos, os únicos bons. E se alguém fizesse esse tipo de atitude, o resultado final seria que ninguém quereria ouvi-lo. Porque a gente tem a tendência de ouvir muito melhor um amigo que nos fala do que um fiscal. E o melhor comentário para essa leitura do profeta Ezequiel é de São Francisco de Assis. Certo dia, um frade dominicano, teólogo, doutor em teologia, foi conversar com São Francisco e perguntou para ele: eu conheço muitos que estão em pecado grave, em pecado mortal, e que eu nem sempre falo com eles da maldade que eles estão fazendo. Quer dizer que eu vou ter que prestar contas das almas de todos esses? São Francisco, muito humilde, primeiramente diz que, eu não sou a pessoa certa para responder isso, porque eu nunca estudei, eu não sei teologia. Mas aí o doutor em teologia insiste, não, mas como você resolveria isso? E aí São Francisco respondeu: aquele que é servo de Deus deve arder de tal modo pela santidade de vida que a luz do seu exemplo seja uma advertência para aqueles que estão em pecado. Nem sempre a melhor maneira de corrigir alguém é indo até a pessoa e dizendo: olha, essa atitude sua é errada. Às vezes a melhor maneira de corrigir alguém, especialmente quem é cabeça dura, é praticando a virtude que a pessoa não está praticando. Então, por exemplo, se alguém é mesquinho, é apegado ao dinheiro, a melhor maneira de corrigir aquela pessoa é sendo generoso. As palavras, elas falam, mas os exemplos arrastam. No Evangelho, Jesus nos dá os 4 passos para a correção fraterna. O primeiro é chamar a pessoa e conversar com ela em particular. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. E a alma daquilo que Jesus diz está tudo nessa última frase. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. O grande objetivo de corrigirmos quem tenha pecado contra nós é ganhá-lo, é convertê-lo, é melhorá-lo. Nós temos aí 2 tendências, 2 extremos que nós devemos evitar.
Um deles é cruzar os braços. Eu não quero me indispor, eu não quero ser mal visto pela outra pessoa pode ficar com raiva de mim, então eu lavo as mãos. Ela está indo para o mau caminho, deixa aí. Não fui eu que pus ela no mau caminho. Mas a indiferença é o contrário do amor. E nesse evangelho, Jesus está falando aos discípulos, ou seja, aqueles que pertencem à igreja. E o vínculo da igreja é a caridade, é o amor. E o outro extremo seria corrigir o irmão, não porque estamos preocupados em que ele se salve, mas com uma vingança. Quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes o outro fez algo contra nós, pecou contra nós, como diz o Evangelho, e o nosso desejo, quando a gente vai falar com ele, chamar a atenção dele, não é ganhá-lo, é se vingar. Eu vou falar na cara dele tudo que eu estou engasgado aqui para falar. Eu vou jogar na cara dele tudo que ele fez. Essa não é a atitude de quem quer ganhar o irmão. Então, o primeiro passo, se a gente quer corrigir aquele nosso irmão que pecou contra nós, é perdoando. A gente só pode corrigir, segundo o Evangelho, quando, na hora que a gente vai corrigir, a gente já o perdoou. Não é um ato de vingança, é um ato de amor, de caridade. E aí vem o mandamento mais difícil da lei, que Jesus explicou no Sermão da Montanha, que é amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos perseguem. E Jesus também, logo nesse início do Evangelho, ele salienta duas coisas. Primeiro, que a correção deve ser particular. Que coisa mais feia quando se chama a atenção de alguém em público, principalmente às vezes por coisa boba, por coisas pequenas. E a segunda coisa é que nós devemos corrigir a pessoa e não falar mal dela pelas costas. O ato de chamar a pessoa à parte para poder corrigir indica que a gente quer salvar não apenas a alma do irmão que pecou, mas também a sua boa fama, por assim dizer. Que aquela situação que aconteceu não saia da relação nossa com o irmão para terceiros que não tem nada a ver com o assunto. Mas muitas vezes a pessoa se recusa a ouvir. E aí Jesus diz: chame 2 ou 3 que possam ser testemunhas. Às vezes a gente vai corrigir o outro e o outro não escuta exatamente porque a gente está tão emocionalmente próximo do fato acontecido que ele toma a correção como se fosse uma vingança. E pode acontecer também que a gente vá corrigir o irmão, que a gente ficou ofendido com alguma coisa, mas que a gente está errado. A gente entendeu errado. Por isso o recurso a 2 ou 3 pessoas maduras, que possam discernir, que possam servir de testemunho. Bem-aventurados os que promovem a paz, disse Jesus. Então, esses promotores da paz que a gente tem que chamar. Como ele estava falando para a comunidade dos discípulos, então, para a igreja, ele diz aqui: se com 2 ou 3 testemunhas o seu irmão não te der ouvido, então você deve dizer à igreja, ou seja, deve levar à comunidade. Se é algo que afeta a todos, deve ser do conhecimento de todos. Transpondo essa realidade da igreja para as nossas pequenas comunidades, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, para as nossas comunidades dentro de uma paróquia. E aí Jesus diz algo curioso: se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Jesus aqui, ele é muito sábio e muito humano. Quando ele vai falar do perdão, ele diz: você deve perdoar sempre, sempre. Até 70 vezes 7, que significa de maneira ilimitada. Mas como ganhar o irmão não depende de você, depende da resposta dele também,
Jesus diz que é lícito, é correto, que se alguém nos prejudica, a gente já tentou conversar com a pessoa, a gente já tentou levar 2 ou 3 testemunhas, a gente já expôs à comunidade o problema, mas a pessoa continua nos prejudicando, é lícito que a gente se afaste do convívio daquela pessoa. Para o nosso bem, porque Jesus não quer que ninguém fique sendo prejudicado o tempo todo, mas também pelo bem do nosso irmão, já que o convívio conosco tem sido para ele uma ocasião de pecar. E aí Jesus encerra esse evangelho dizendo: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Aparentemente, a gente poderia pensar que esse segundo ensinamento de Jesus não tem nada a ver com o primeiro, da correção fraterna. Mas, na verdade, a alma da correção fraterna vem nesse finalzinho. Já que não importa que o outro tenha rejeitado a correção fraterna, não importa que você tenha se afastado do convívio com quem te prejudica, você jamais pode deixar de orar por ele. E mais, quando nós temos um assunto muito importante para resolver, é importante contar com a oração dos outros, contar com a intercessão dos outros. Deus aprecia muito a oração que nós fazemos em comum. É por isso que Jesus ensina: orai por aqueles que vos perseguem. Eu termino salientando que nem sempre nós somos aqueles que vamos corrigir o irmão. Às vezes nós somos aqueles que somos corrigidos. E faz falta uma grande humildade para ser corrigido e aceitar aquilo que nos foi dito. O caminho mais fácil é a gente se irar, é a gente... o outro está me corrigindo, mas ele faz isso, isso e aquele, atacar o mensageiro para não ouvir a mensagem. Perdoar, corrigir é uma grande graça de Deus, mas aceitar a correção é também uma grande graça de Deus. Que Jesus derrame sobre nós e sobre toda a igreja a graça de corrigir e de saber ser corrigido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.